Olá pessoal, continuando então nossos vídeos, a gente vai agora discutir algarismos significativos e aqui eu vou começar a falar, digamos, de coisas concretas, né, de como vocês vão, nos experimentos, estimar a incerteza das medidas de vocês, certo? Então, revisando o que eu falei no último vídeo, o ponto-chave, né, quando você faz um experimento, você chega a uma medida. Essa medida necessariamente tem que conter o valor da medida, que é o óbvio, né? Mas você tem que me especificar a unidade, né? E tem que me especificar qual é a incerteza da sua medida. Você tem que me dar essas três coisas, né? O valor, a unidade e você tem que estimar a incerteza. Você tem que me dizer o quão confiável foi a sua medida daquela dada grandeza, certo? Eu vou agora discutir um exemplo simples, né, de como que a gente estima a incerteza de uma medida, usando um exemplo prático que vocês vão usar muito no laboratório, que é medir comprimento usando uma régua. Tá? E isso, além de ser útil para vocês vão ter que fazer isso realmente, né? Também vai ser interessante, porque vai, digamos, me motivar a definição do que é algarismo significativo, que é o tópico que eu quero discutir nesse vídeo. Então, vamos pegar um exemplo. Digamos que você tem aqui uma régua, aqui estão as graduações da régua, os números aqui estão em centímetros, e aqui está um objeto que você está medindo, certo? Então, você olha, né, para o seu instrumento de medida e você pode afirmar, né, com clareza, né, que o comprimento disso que você está medindo, né, certamente ele está entre 128,7 centímetros, esse tracinho aqui, né, e 128,8 centímetros, que é esse tracinho. Né? O valor real desse comprimento certamente é maior do que isto e menor do que isto, tá? Entre esses dois. Agora, onde exatamente? Né? Quer dizer, onde exatamente entre esses dois tracinhos está o fim do objeto? Né? Ou seja, o comprimento é 128,74, ou 7,5, ou 7,6, enfim. Isso você não pode dizer com certeza. Né? Você pode afirmar com certeza que é 128,7 alguma coisa. Né? Mas o próximo dígito que vem depois do 7, se é um 4, um 5, um 6, eu não sei. Eu não posso afirmar, né? Porque o equipamento não me permite. Né? O equipamento só tem tracinhos até décimos de centímetro. Não tem tracinhos menores do que esse. Né? Então, se eu olho aqui e vejo que está no meio, né? Isso é uma observação qualitativa, que eu não posso realmente, digamos, tirar um número com certeza, certo? Então, aí que está a limitação, digamos, do meu instrumento de medida, que no caso é a régua. Né? Então, a limitação que ela me dá, basicamente, né, é o tamanho da menor graduação. Qualquer coisa menor do que a menor graduação que a régua tem desenhada em cima dela, né, já é algo que eu não consigo definir, medir com certeza. Tá? Então, a imprecisão da medida com a régua basicamente vai ser dada pela menor graduação dela. Só que tem um detalhe, né? A gente vai especificar o valor medido como sendo o valor médio mais ou menos a incerteza. Então tem que ser mais ou menos. Então, por causa disso, né, eu vou ter que pegar a menor graduação e dividir por 2. Certo? Então, a incerteza, né, assim, a limitação da régua é 0,1 centímetro, mas eu vou especificar isso como sendo a metade, né, 0,05 centímetros para mais e para menos. Né, para dar, como lembra na aula anterior, né, aquela janela, né, um sigma, digamos, para mais ou para menos. Né, então eu pego essa regra então, né, da metade da menor divisão da régua. Certo? Então essa aqui, digamos, é a regra prática que vocês vão usar para a incerteza da medida de um comprimento usando uma régua. Né? E usando então esse procedimento, né, o resultado dessa medida vocês vão me apresentar da seguinte maneira: você faz a média dessas duas coisas, certo? Que vai dar 128,75, né, mais ou menos a incerteza, que é metade da menor divisão, né, que é 0,05 centímetros. Então está aqui o valor, né, está a incerteza estimada, né, e está a unidade utilizada, que é centímetros. Observe, né, que o número de casas, se você olha aqui o teu erro, né,
ele termina na segunda casa após a vírgula, que é exatamente a casa em que eu arredondei aqui, né, em que termina o valor da minha medida. Certo? Então, o que isso está te dizendo? Né? Esse erro está na segunda casa depois da vírgula, ou seja, ele atua nessa casa aqui. Né? Então, é justamente aquilo que eu falei. Né? Esse 5 que está aqui, ele é um algarismo incerto. Né? Ele pode ser um 6 também, pode ser um 4, pode ser um 8. Né? Eu tenho algum grau de conhecimento acerca desse algarismo, desse dígito. Né? Não é perfeito, mas eu tenho algum grau de informação sobre esse dígito. Certo? Já o 7, ele é exato. Né? Eu posso afirmar que esse 7 aqui, ele é 7. Certo? Então, você vê, né, que no valor que eu estou dando, né, o 128,7 eu posso afirmar com certeza. O último dígito que aparece, ele é o dígito incerto. Eu tenho algum grau de informação acerca desse dígito. Né? Vem do fato de que, olhando aqui, né, o complemento está mais ou menos na metade. Certo? Mas é um conhecimento que é incerto, né, por causa da incerteza do equipamento que eu estou utilizando, que justamente ele atua nessa segunda casa após a vírgula. Certo? Esse procedimento, o mesmo procedimento, né, vale sempre que você for fazer medidas baseadas em comparação com uma graduação. Certo? Então, você mede ângulos usando um transferidor, temperatura usando um termômetro de mercúrio e assim por diante. Então, sempre que você mede uma coisa, basicamente olhando um indicador em comparação com uma graduação analógica, né, com uma graduação, você vai usar essa regra em geral, que é metade da menor divisão da graduação. Certo? Então, essa é a primeira regra prática que vocês têm que entender e que vocês vão utilizar no laboratório. Em casos mais complicados, certo? Você vai, tanto na própria medida quanto no valor do erro que vocês vão estimar, vocês vão ter que fazer contas, né, na calculadora e vai sair números com um monte de casas depois da vírgula. Certo? E aí você tem que tomar cuidado. Né? Porque, por exemplo, digamos que você escreve o resultado assim. Você estimou o erro como sendo 0,03 metros por segundo quadrado, né? E aí o valor da medida você botou na calculadora e saiu esse número. Bom, se você me apresenta isto, tá, não faz sentido o que você está me escrevendo aqui. Por quê? Porque o erro está na segunda casa após a vírgula. Né? Ele termina na segunda casa após a vírgula. Então, ou seja, na sua medida aqui, a segunda casa após a vírgula, ela é incerta. Esse 2, eu não tenho certeza que é um 2, ele pode ser um 3, pode ser um 4. Tá? O teu erro, ele está somando nessa casa aqui. Então, essa casa, ela já é incerta, ela já tem um grau de incerteza. A casa seguinte já era completamente incerta. Né? A terceira casa após a vírgula, ela já é muito menor do que a segunda casa após a vírgula. Então, esse terceiro dígito que está aqui, ele não tem o menor significado físico. Certo? Ele apareceu porque a calculadora não sabe o que está fazendo. Você deu os números para ela, e ela calculou com todas as casas que ela consegue calcular. Certo? Mas, a partir do seu procedimento experimental, né, essa terceira casa após a vírgula não tem o menor sentido. Né, porque ela já está completamente escondida, está completamente... ela é muito menor do que o erro que você estima que você tem. Então não faz sentido escrever essa terceira casa após a vírgula, e menos ainda a quarta ou a quinta casa. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que arredondar o valor da medida na segunda casa após a vírgula. Então, eu tenho que eliminar esses dígitos e arredondar, né, para que o último dígito da incerteza coincida com o último dígito após a vírgula da medida. Né? Então, de novo, esse aqui é um dígito que ele é incerto, mas eu ainda tenho algum grau de informação acerca dele. E já os dígitos anteriores são dígitos certos. Né? O meu procedimento experimental, assim, o erro dele é pequeno o suficiente para que eu possa afirmar com certeza que aqui tem um 9 e aqui tem um 8. Né? Esse 2 eu já afirmo com um certo grau de erro. O que vem depois eu não posso afirmar nada. Certo? Outra coisa errada que você pode fazer, né? Você pode também me dar aqui uma incerteza com um monte de casas depois da vírgula. Bom, como eu já expliquei, né? Incerteza sempre é algo
que é estimado. Eu não tenho como saber exatamente quais são os erros e quais são as imprecisões do meu equipamento. Por definição, né, incerteza é algo que eu vou estimar. Então, não faz sentido eu dizer que eu conheço a incerteza com tantos algarismos assim, certo? Então, eu vou arredondar isso aqui. Eu vou arredondar isso aqui para, digamos, 2 casas, no máximo, ou uma em geral, certo? Então, o erro, como é uma coisa que ela é estimada, também não faz sentido você dar um monte de casas para ele. Então, na vida real, você vai pegar o primeiro dígito não nulo que aparece e arredondar nele, certo? No máximo 2. Algumas pessoas usam 2 dígitos, a gente vai usar, em geral, 1. Então, a menos que diga o contrário, certo? Você vai pegar o erro que você calcula e arredondar para que ele esteja uma única casa diferente de 0. Né? Você tem, geralmente vai ser, começa com 0, né? 0, né? Um certo número de zeros, você vai arredondar na primeira casa, no primeiro dígito não nulo, certo? E aí você vai então arredondar a medida correspondentemente, na mesma casa. Então aqui o erro eu arredondei na segunda casa, a medida arredondada também na segunda casa, e aí eu tenho então, né, aqui uma medida consistente, certo? Então assim tem que ser uma medida consistente. Eu tenho o valor medido, eu tenho a unidade utilizada, eu tenho o erro, esse erro tem só um dígito não nulo, né? E esse dígito não nulo, ele bate com o último dígito do valor medido. Né? E eu leio isso aqui de que forma? Né? O meu erro está no terceiro dígito. Então, os primeiros 2 dígitos aqui eu conheço com certeza, o terceiro dígito eu conheço com algum grau de incerteza que está quantificado por esse erro. E o quarto, quinto dígito, eu não tenho a menor informação. Eu não tenho como afirmar nada sobre eles, dado esse meu procedimento experimental. Eu teria que fazer algum outro experimento que fosse mais preciso, né, que esse erro tivesse na quarta casa após a vírgula. Aí eu poderia medir, no caso G, até a quarta casa depois da vírgula. Certo? Então isso aqui, digamos, é o protótipo de como vocês têm que apresentar um resultado experimental. E aí vem então a ideia de algarismos significativos. Né? Então, como eu disse, né, você joga uma conta na calculadora, ela vai te dar todas as casas depois da vírgula. Só que a maior parte desses dígitos não tem sentido. Eles saíram matematicamente da conta, né? Mas eles não são realmente dígitos que têm algum significado, dado a incerteza, o erro do meu experimento. Tá? Então, aqueles algarismos, aqueles dígitos que eu posso realmente afirmar alguma coisa a partir do meu experimento, é o que a gente chama de algarismos significativos. Então, voltando aqui no meu exemplo anterior, né, esse número aqui, ele tem 3 algarismos significativos. 2 são conhecidos com certeza, um deles é conhecido com incerteza. Certo? Então, sempre uma medida tem esse padrão. Você tem uma série de dígitos que você conhece com certeza, e aí alguns dígitos que você conhece com uma certa imprecisão, que é dada pelo erro. Tá? Esse erro já aqui tem um algarismo significativo, que é o 3. Tá bom? Então, para contar algarismos significativos, basicamente o que você tem que contar são os dígitos, né, os números, né, que aparecem no seu número, né, ignorando os zeros à esquerda e ignorando potências de 10. Então, tem esse padrão de que potências de 10 são utilizadas para você, digamos, ajustar unidades, né, colocar vírgula no lugar mais conveniente. Então, elas não entram na conta de algarismos significativos. Zeros à esquerda também não, mas zeros à direita sim. Certo? Então, por exemplo, esse número aqui, né, ele tem 5 algarismos significativos. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Esse número aqui, né, então o padrão é que o 10 a 4 não entra na conta. Então ele tem 3 algarismos significativos. Esse outro exemplo que está aqui, né, tem, de novo, a potência 10 não conta, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos. Aqui é meio sutil, né? Perceba, esse 0 aqui, ele é um algarismo significativo. Né? Ele não é um zero à esquerda. Tá? Esse 0 aqui tem significado.
né? Quer dizer, eu estou afirmando que eu medi essa grandeza, eu medi ela até a quinta casa, né? E a quinta casa acontece que deu 0. Podia ter dado 2, podia ter dado 3, podia ter dado 5, mas deu 0, certo? Então, ou seja, na quinta casa, essa medida caiu exatamente em cima, digamos, do tracinho da sua escala. Isso é algo que pode acontecer. Então, esse 0 aqui ele tem significado. Ele é um algoritmo significativo. Já aqui não. Zeros à esquerda, né, eles não têm significado nenhum. Certo? Então, esse número que está aqui, ele tem só um algarismo significativo. E, de novo, né, a potência 10 a 4 não conta. Tá bom? Então, revisando aqui, né, de forma prática, né, como que você vai me apresentar um resultado experimental? Isso é algo que você tem que entender, porque é o que eu estou fazendo no laboratório. Então, de forma bem prática, né, você vai medir alguma grandeza física, certo? E vai estimar a sua incerteza. Como eu falei, vai ter várias formas de fazer essa estimativa de incerteza. Vai ser estatística, vai ser uma fórmula, vai ser metade da menor graduação, enfim, tem várias formas. Mas você vai ter um valor medido e um valor estimado para o erro. Em geral, esses dois números, você vai ter eles com um monte de casa após a vírgula. Então, qual é a regra? Você vai pegar o erro que você estimou, você vai arredondar ele no primeiro dígito não nulo. Tá? Geralmente ele começa com 0,00, né? Aí você pega o primeiro dígito não nulo e você para nele. Você arredonda o resto. E aí você vai, então, olhar qual é a casa após a vírgula que está esse dígito do erro. Você vai agora voltar para a medida e você vai arredondar a medida na mesma casa. E aí você vai apresentar, então, medida e erro, né, na mesma unidade. O último, assim, o número de casas após a vírgula dos dois tem que coincidir. Essa é a forma consistente de você me apresentar o resultado. Né? Sempre usa a mesma unidade para as duas coisas, senão gera uma confusão. Certo? E muitas vezes pode ser interessante, né, você usar notação científica, você usar potência de 10 ou uma unidade conveniente, tá, para que não tenha tantos zeros à esquerda, tá, que pode acabar atrapalhando a leitura do seu resultado. Certo? Esse é, digamos, o procedimento básico. Né, e eu agora, no próximo vídeo, eu vou discutir exemplos, né, a aplicação desse algoritmo, para mostrar para vocês como que essa coisa funciona na prática. Certo? Então, até o próximo.